Hoje vamos falar sobre o Detran e como o cidadão se sente oprimido com as altas taxas e a burocracia determinadas por este órgão. Para falar sobre este assunto, encontra-se aqui em nosso estúdio Everton Calamucci, presidente dos sindicatos dos despachantes do Paraná e da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito. Everton, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. É uma alegria estar presente, falando contigo, né? Dizer que nos anos 90, é uma situação muito interessante. Nos anos 90, naquele auge do neoliberalismo, se dizia que se esqueceu que as pessoas que vão ao órgão são contribuintes, pagam seus impostos, pagam altas taxas. Ele é tratado como usuário. Me parece que o usuário é droga, né? Eu acho que é o momento da administração pública entender que quando o cidadão vai ao Detran, vai à prefeitura, vai a qualquer balcão do governo, ele tem que ser tratado como contribuinte, pagador de impostos. E eu acho que quando se atribui ao tema usuário, simplesmente se está, parece que tirando a cidadania. E pagar impostos é muito importante, porque é os nossos impostos, é o pagamento das taxas do cidadão, é que mantém a estrutura e a máquina de Estado. Então, é uma crítica que eu sempre faço, e eu sempre faço questão de dizer, ninguém aqui é usuário, nós somos contribuintes, pagamos impostos e como tal devemos ser respeitados. Muito interessante sua colocação. Como você vê a atuação do Denatran e do Contran, Everton? Bem, o Denatran, para aquelas pessoas que talvez não conheçam, o Denatran é o Departamento Nacional de Trânsito. É um órgão que está acima dos Detrans estaduais. E o Contran está acima ainda. O Contran chama-se Conselho Nacional de Trânsito. É do Conselho Nacional de Trânsito que saem as famigeradas resoluções que nós estamos vendo por aí, né? Várias, um caminhão de resoluções que o Denatran faz através das suas câmaras temáticas, né? O Contran. E o Denatran executa as normas que vêm do Contran. Então, muitas dessas resoluções, que, aliás, como presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, eu tenho frequentemente me insurgido, porque a gente tem visto aí barbaridades. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil é a quarta maior frota de veículos do mundo. Então nós temos uma frota considerável, uma frota onde há interesse de grandes grupos econômicos em tirar e auferir lucros. O que me causa tristeza e indignação é que grupos econômicos, grandes grupos econômicos e às vezes até grupos internacionais tentam ir ao Contran, que é o Conselho Nacional de Trânsito, fazendo resoluções que vai onerar o bolso do contribuinte brasileiro. Pouca gente sabe disso. Nós tivemos tantas resoluções que saíram do Contran com a finalidade de oferir lucro a empresários, a maus empresários, diga-se de passagem, e que nos causa muita tristeza. Eu vou dar um exemplo, citar alguns exemplos das resoluções. O kit primeiros socorros, que venderam milhares de kits primeiros socorros, e depois foram ver que não servia para nada aquilo, né? Depois nós tivemos outras resoluções no sentido de favorecer grupos. A última resolução, a famigerada resolução 282, que tentava, de uma forma ou de outra, passar as vistorias veiculares. Quando você vai fazer uma transferência, você é obrigado a fazer uma vistoria do seu carro, que no Paraná é representado por um decalque. A resolução 282 obrigava as empresas, obrigava as pessoas a irem a empresas particulares, pagarem uma taxa que valeria R$150 para fazer o decalque, para depois ir ao Departamento de Trânsito. Vejam, cobrar 150. Imagine quantos milhões de transferências são feitas no Brasil mês. Quantos milhões? Quer dizer, quantos milhões a R$150? Faça esse cálculo. Então, quem está pagando a conta nesse país, porque aumentar a carga tributária fica difícil. Hoje não, é extremamente difícil você aumentar a carga tributária no Brasil. Já não se tem onde mais tirar.
não se tem onde mais cobrar do cidadão e do contribuinte brasileiro taxas, impostos. Mas se viu uma outra possibilidade. Vamos cobrar através do quê? Dos proprietários de veículos. Então o proprietário de veículo hoje paga IPVA, paga pedágios. Agora, essa vistoria veicular que estavam tentando impor, e a Federação Nacional entrou com processo, entramos com vários processos e conseguimos impedir essa questão. A vistoria, essa vistoria que nós temos aí, que em São Paulo, me parece que o prefeito Haddad suspendeu, que era a vistoria ambiental, que era mais um dinheiro espolhado, achacado do cidadão brasileiro. Então, e a indústria de multas, que também é uma outra indústria que está aí tentando e que está dando um prejuízo muito grande à sociedade brasileira. Aonde nós vamos parar? Se a sociedade, se nós não se organizarmos, os sindicatos, os cidadãos, as entidades que se organizadas, se nós temos tarifas, a sociedade tem que se organizar, tem que saber cobrar dos políticos, cobrar das autoridades que estão criando esse achaque ao bolso do contribuinte brasileiro e paranaense.